E aí meus Saiyajins, hoje trago a parte 16 dessa fic. Espero que gostem do cap, peço que comentem o que acham e sugestões para o próximo capítulo, deixem o like e quem não for inscrito por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também passem na comunidade do canal onde às vezes, dou spoilers das fics ou até peço sugestões. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Depois de sorrir ao ver seus status e olha para as garotas com um sorriso. Vejo. Temos 30 dias até que as aulas de Hogwarts comecem. Durante esse tempo de espera, creio que o melhor seria tentar se acostumar ao uso da varinha e algumas das magias do mundo bruxo para não nos expor. As garotas acenam a cabeça, entendendo. Após isso todos se separam, indo cada um para seus próprios quartos para descansar da viagem de hoje. Embora o físico das garotas e Verjo seja muito melhor do que o físico de humanos comuns, a viagem no ônibus notámbulo realmente os cansou, mais do que cansaria os bruxos comuns, talvez pelo fato de que todos, por serem mais forte, tenham sensibilidade maior ao espaço, principalmente Verjo, que era o com maior sensibilidade ao espaço. Ao chegar no quarto, Verjo olha para sua varinha, respira fundo e tenta se comunicar em parcel. Verjo, olá. Verjo observa a varinha enquanto fala, esperando alguma reação, mas não percebeu nada, o que o decepcionou um pouco, mas tentou de novo. Verjo, SSSS ativar. Quando ele fala isso, ele vê um leve brilho esmeralda cobrir a varinha e logo o brilho desaparece, mas Verjo notou a diferença. Se a varinha antes era como uma mangueira e a magia a água agora era uma mangueira mais grossa, permitindo que mais magia flua pela varinha, o que tornaria os feitiços muito mais fortes e estáveis. Isso alegrou Verjo e pensou em outros comandos. Verjo, SSSS desativar. Agora Verjo sentiu como se alguém tivesse desligado a água, transformando a varinha em um pedaço de madeira. Isso surpreendeu Verjo, já que isso serviria para várias coisas, como limpar o rastro de feitiços lançados. Verjo, SSSS ativar. A magia voltou a fluir. Olhando para a varinha em sua mão, Verjo pensou que deveria haver mais comandos possíveis que ele não conhece, mas não mentira que estava um pouco decepcionado. Ele esperava que a varinha tivesse consciência, mas não tinha. Após guardar a varinha, Verjo se deita abraçando seu ovo de kaiju que chocaria em 15 dias. Ele estava curioso sobre qual kaiju sairia do ovo, embora já tenha descartado alguns como Kongja, que não eram kaijus de ovos. Se ele fosse sincero consigo mesmo, ele realmente não se importava muito com qual kaiju seria, já que gosta de todos, embora espere que seja um kaiju poderoso. Antes de dormir, Verjo decide usar seus 10.000 pontos de gacha. Verjo, sistema 2 gacha de ouro. Ele não estava ansioso como nas primeiras gachas, já que atualmente ele uma base de poder bem sólida tanto em poder próprio como seus amigos. Sistema Jin gacha concluída. Uma lança do dragão dourado. 2 linhagem Oshia. Verjo ficou em silêncio, olhando para as duas coisas que tirou os seus olhos. Brilhavam, começando com a lança do dragão dourado. É uma arma divina que vem do mesmo mundo que sua linhagem do rei dragão dourado, criada usando o osso da costela direita do rei dragão dourado. O rei dragão dourado tinha 49 costelas, mas seus descendentes tinham apenas 48. Ela só pode ser usada por alguém como uma alma marcial do dragão dourado ou linhagem. Na verdade, há um selo na lança do dragão dourado que não pode ser desbloqueado a menos que alguém possa herdar o poder do rei dragão dourado. Além disso, o poder do selo é extremamente poderoso, que vem do antigo deus dragão. Mesmo que vários deuses tomem medidas, eles não têm certeza de desbloquear o selo. Verjo estende a mão e a lança aparece em sua mão. Verjo pode sentir seu sangue esquentar como se algo quisesse acordar, e Verjo pode sentir seus poderes e físico melhoram levemente. Saindo desse transe, Verjo olha para a lança em sua mão. A lança parece ser feito de um material semelhante a ouro. É afiado em ambas as pontas, parecendo uma lança dourada de 2 cabeças com cerca de 15 pés de altura. Seu corpo inteiro é como uma lançadeira longa e estreita. É gravado com um dragão discreto contra a lança dourada. Enquanto olha a lança, Verjo se lembra das habilidades dessa lança. Ela possui um poderoso poder destrutivo e a capacidade de devorar todas as energias que são filtradas para alimentar a lança e canalizadas para o usuário. Uma vez que tenha absorvido energia vital suficiente, a alma do rei dragão dourado dentro da lança será acionada, e ela a levará para longe e para longe até encontrar a pessoa que possui a alma marcial do dragão dourado, ou sua linhagem. Se a lança atingir um dragão dourado vivo, então ela se integrará ao dragão como seu 49º osso de costela, e dará ao dragão dourado a chance de evoluir para o deus dragão.
Verjo sorri. Parece que agora ele tem a chance de se tornar um deus no futuro, mas para conseguir isso ele precisa despertar sua linhagem do rei dragão dourado. Olhando para a lança, Verjo aguarda no Gate of Babylon. Verjo estava realmente satisfeito com aquela lança. Olhando para a linhagem Uxia, Verjo sorriu ainda mais. O clã Uxia descende do mais velho dos dois filhos do rico Dousemin, Indra. O irmão mais velho herdou os olhos do eremita, seu chakra poderoso e suas habilidades espirituais. Quando chegou a hora de o eremita escolher um sucessor, ele questionou os dois sobre o curso de ação que seguiria para trazer ordem ao mundo. O mais velho acreditava que o poder era o caminho para a paz, enquanto o mais novo, Azura, acreditava que o amor seria o caminho. O eremita favoreceu o ideal do irmão mais novo e, portanto, designou o jovem como seu sucessor, fazendo com que o mais velho fosse preenchido com ciúme e ódio. A partir deste ódio veio o que Tobi chama de a maldição de ódio Nikushimi no Noroi. Do filho mais novo, descendeu o clã Senju, que seriam os eternos rivais do Uchiha. Antes da fundação das vilas ninja, os Uchiha foram um dos muitos clãs mercenários de aluguel. Por causa de seu Sharingan, assim como sua proeza de combate, o clã Uchiha ficou conhecido como um dos dois mais fortes clãs, o outro sendo o clã Senju. Madara Uchiha foi particularmente poderoso, e, ao atingir o Mangekyou Sharingan, ele assumiu o controle do clã. Sob sua liderança, os Uchiha ficaram mais fortes, ficando acima do resto dos outros clãs de tal forma que, sempre que o clã Uchiha fosse contratado para um trabalho, do lado oposto contrataria o Senju, e vice-versa. O clã Uchiha era mais temido pelo seu poderoso Sharingan, um Kekkei Genkai que lhes dá a capacidade de ver as cores do chakra, permitindo-lhes analisar e copiar as habilidades de seus oponentes, juntamente com uma série de outras habilidades. Apenas um seleto número de membros do clã Uchiha manifestou o Sharingan. Devido à sua afinidade natural para a batalha e sua proficiência com Genjutsu ocular, muitos ninjas consideravam mais taticamente favorável fugir em vez de enfrentar um Shinobi Uchiha em um combate 1 a 1. Entre as técnicas concedidas pelo Sharingan, o Izanagi e o Izanami são considerados proibidos, devido ao seu efeito de tornar o usuário cego em troca para a criação de um Genjutsu capaz de escapar da morte ou prender o adversário sem falhas. Madara Uchiha foi o primeiro a desenvolver uma forma avançada do Sharingan, o Mangekyou Sharingan, que é ativado através da perda de uma pessoa querida. No entanto, o uso frequente do Mangekyou Sharingan deteriora a visão do usuário e resulta em cegueira. Apenas tomando os olhos de um irmão que a visão pode ser restaurada, um processo que resulta na criação de um eterno Mangekyou Sharingan, e Ien no Mangekyou Sharingan. Embora o Sharingan não fosse de muita ajuda para o Verjo atual, o Mangekyou poderia acabar sendo útil, dependendo de qual habilidade ele despertar, e Verjo tem confiança que vai conseguir uma forma de evoluir os olhos para o eterno Mangekyou. Mas Verjo tem uma dúvida. Verjo, sistema O que vai acontecer quando eu fusionar essa linhagem, sendo que já tenho a linhagem Uzumaki, que são primos do Senju. Verjo sabia que as linhagens do sistema eram as mais puras, por isso ficou preocupado que a fusão fizesse e ambas linhagens se tornaram a linhagem Otsutsuki, e ele realmente não queria se tornar uma pessoa que não parece nem humano, nem fantasma todo branco e afeminado como o clã Otsutsuki. Sistema. O usuário não precisa se preocupar, a fusão da linha de sangue não se tornará a linha de sangue Otsutsuki. Para isso acontecer, o usuário precisa ter as linhagens Uchiha, Hyuga, Kaguya e Senju/Uzumaki, só assim a linhagem irá evoluir para Otsutsuki. Mas ao ter as linhagens Uchiha e Senju/Uzumaki, o usuário ganha a oportunidade de despertar o Rinnegan, e devido a ser a linhagem Uchiha mais pura, o Mangekyou eterno irá evoluir por conta própria. Verjo suspira aliviado, já que não teria que se preocupar com seus olhos no futuro, sem falar no fato que realmente poderia fazer cosplay de pai no futuro e usar Shinra Tensei em uma base inimiga com um sorriso que daria escalofrio em seus inimigos. Verjo decide fusionar a linhagem. Verjo. Sistema fusionar linhagem Uchiha. Verjo sente algo em seus olhos, como se estivessem sendo lavados e purificados. Verjo sente uma nova energia em seus olhos, era uma energia escura. Quando essa sensação termina, Verjo sente que sua visão está muito melhor, era como se o mundo ao seu redor estivesse em câmera lenta e em uma câmera muito melhor que 4K. Ele se levanta e olha em um espelho, e vê que seus dois olhos haviam se transformado em Sharingan de 3 tomões, o que o confundiu, já que não esperava que os olhos despertassem assim fácil e rápido. Verjo. Sistema. Por que despertei o Sharingan de 3 tomões? Pergunta confuso. Sistema. O Sharingan desperta através da energia Yin relacionada à escuridão. Ao usuário ser um demônio, o usuário tem muito mais energia Yin que um humano, o que fez os olhos evoluírem até a etapa dos 3 tomões.
Verde assente entendendo o motivo e tenta lembrar todas as capacidades do Sharingan de 3 Tomoes. As habilidades do Sharingan consistem de 2 partes: o olho da percepção Satsugan e o olho do hipnotismo Sharingan, olho hipnótico. A primeira habilidade do Sharingan é capaz de ver o fluxo de chakra. O próprio Sharingan dá cor ao chakra, permitindo que o usuário possa diferenciá-lo. Ele também é capaz de dizer se uma pessoa está sob um Genjutsu caso o fluxo de chakra da pessoa estiver irregular. A segunda habilidade é a mais importante do Sharingan, concedendo ao usuário uma incrível clareza de percepção, permitindo-lhe reconhecer facilmente o Genjutsu e diferentes formas de chakra, embora não na mesma proporção que o Byakugan. Isso também permite ao usuário visualizar detalhes sutis, permitindo que ele saiba o que a pessoa está falando ao ler o movimento dos lábios e até mesmo permite que ele consiga imitar movimentos de lápis. No anime, o Sharingan também é capaz de ver através de névoa espessa e outras telas que possam prejudicar a visão, provavelmente também de visão noturna ao usuário. Quando o Sharingan evolui, ganhando mais Tomoe, essa habilidade se estende ao ponto de o usuário ser capaz de rastrear objetos em movimento rápido, antes de finalmente dar uma certa quantidade de recursos de previsão para o usuário, permitindo-lhe ver um passo à frente do próximo passo de seu oponente, deste modo, podendo contra-atacar ou esquivar sem nenhum movimento desperdiçado. No entanto, mesmo que o usuário possa ser capaz de ver um ataque ou saber que ele está chegando, seu corpo nem sempre tem tempo para reagir. A terceira e mais bem conhecida habilidade do Sharingan é que ele concede ao usuário a capacidade de copiar quase qualquer técnica que o usuário testemunhe, com exceção de outras técnicas próprias de Kekkei Genkai. O usuário pode memorizar Ninjutsu, Genjutsu e Taijutsu com uma precisão quase perfeita. Vergil presume que pode fazer o mesmo com magia, permitindo ao usuário usar as técnicas como se fossem sua, ou até mesmo modificá-las para criar suas próprias técnicas novas, muito parecidas com a rajada de leões de Sasuke Uchiha. A fim de reproduzir uma técnica copiada, no entanto, é preciso ter a habilidade ou capacidade necessária para realizá-la, como quantidade de chakra suficiente e condição física compatível. Um bom exemplo é o Taijutsu de Rock Lee. Apesar do fato de que Sasuke era capaz de copiar alguns dos movimentos de Lee, eles colocavam uma pressão muito mais significativa sobre ele, como ele não tinha treinado tanto como Lee. Além das técnicas de habilidades físicas e Kekkei Genkai, o Sharingan também não pode reproduzir técnicas dependentes de outros fatores, como invocações às quais o usuário não tenha assinado um contrato antes. Finalmente, a habilidade mais comum do Sharingan é a capacidade de induzir hipnose que permite ao usuário fazer seu oponente fazer ações e ter pensamentos através de Genjutsu, lançado por contato visual simples entre ambas as partes. Os usuários mais avançados do Sharingan podem liberar uma pressão que intimida os oponentes. Enquanto Verde olha seu Sharingan e pensa nisso, sente algo estranho e novamente sente a energia se reunir em seus olhos, mas dessa vez era diferente. Ele sentia dor, era como se tivesse magma e gelo em seus olhos. Ele colocou as mãos nos olhos para tentar fazer a dor parar, mas a dor continuou por uns 10 minutos. Quando a dor parou, Verde sentiu que suas mãos estavam molhadas. Quando ele olhou para a mão, elas estavam completamente sujas de sangue. Verde: sistema, que merda foi essa? Pergunta sentado e mentalmente cansado. Sistema: aparentemente aconteceu alguma reação entre as linhagens. Verde fica preocupado com o que isso poderia significar. Verde: o que exatamente aconteceu? Pergunta um pouco irritado. Sistema: devido à lança do Rei Dragão Dourado, sua linhagem do Rei Dragão Dourado entrou em estado semi-desperto, e devido à linhagem do Rei Dragão Dourado ser extrema, Yang acabou gerando tal reação ao Sharingan. Verde se levanta e anda até o espelho e se surpreende ao ver seus olhos eram vermelho com um desenho da cabeça de um dragão dourado. Verde podia sentir muito poder nos olhos e todas as habilidades do Sharingan, mas sente que tem outras habilidades, não era um manjekyo, era como se seus olhos mudassem para algo diferente pelo desenho de dragão em seus olhos. Verde decidiu chamar aqueles olhos de olhos dragônicos. Ele tentou usar as habilidades do olho, mas notou que atualmente só podia usar as habilidades normais do Sharingan de 3 Tomoes. Ele podia sentir que teria que despertar a linhagem do Rei Dragão Dourado para poder desbloquear as habilidades. Soltando um suspiro, Verde decide ir para uma das salas de treinamento para ver as mudanças em seus poderes dragônicos.
Ao chegar na sala, Virgil faz alguns testes básicos, como tentar comer magia, e percebe que ainda tem as habilidades de Dragon Slayer de Fairy Tail. Quando ela entra na Dragon Force, Virgil nota que as escamas antes escuras agora eram douradas. Isso não o surpreendeu muito, já que esperava que isso acontecesse. Ele também podia sentir que sua força física aumentou muito em comparação com a Dragon Force anterior. Após isso, Virgil usa sua varinha para usar o feitiço de estiramento para aumentar o tamanho da sala e usa a transfiguração para transformar uma parede em um espelho. Ele se olha no espelho e percebe que ainda estava com os olhos dragônicos ativos e desativa, revelando seus olhos bicolores, um prateado e outro vermelho carmesim. Virgil notou que seu olho vermelho agora era ligeiramente rasgado, como os olhos de um réptil. Virgil respira fundo e pela primeira vez se transforma em sua forma de dragão. Assim que ele termina de se transformar, ele olha no enorme espelho e vê um majestoso dragão dourado com escamas brilhantes que refletem a luz, criando uma aura quase mística ao seu redor. Sua pele é de um dourado profundo e reluzente, cada escama parecendo ter sido forjada de ouro puro. Um de seus olhos vermelhos são intensos e penetrantes, como rubis incandescentes, enquanto o outro é prateado e afiado como uma lâmina, irradiando sabedoria e poder. As asas do dragão são imponentes, com uma envergadura larga e membranas translúcidas que brilham como uma tonalidade dourada. Seus chifres são longos e elegantemente curvados, complementando a majestade de sua figura. Existem algumas linhas vermelho-carmim em seu torso, lembrando a sua forma humana. Garras afiadas e uma cauda poderosa completam sua imagem, tornando-o uma criatura imponente e respeitável. Após admirar sua forma dragônica, Virgil pensa que teria que se acostumar a essa forma, mas para sua surpresa, ele sabia exatamente como se mover e até como lutar. Se necessário, Virgil podia sentir que seu poder dragônico subia de forma absurda ao estar nessa forma. Usando o Gate of Babylon, Virgil tira a lança do Rei Dragão Dourado. Ao olhar para a lança, Virgil pode sentir que pode integrar a lança em seu corpo, mas ao sua linhagem não estar completamente desperta, algo impede. Ele guarda a lança e olha para o ovo de Kaiju que parecia estar absorvendo sua aura. Curioso, Virgil leva uma de suas patas até a boca e morde, causando uma ferida, e pinga seu sangue no ovo. O ovo absorve o sangue e Virgil nota que o ovo brilha levemente em dourado. Virgil decide passar essa noite em sua forma dragônica. Abraçando o ovo, ele sentia que isso seria beneficioso para o pequeno ser no ovo e para ele se aconchega e adormece. Depois de um tempo, Virgil acorda ao sentir como alguma escalava suas costas. Ao olhar, Virgil nota uma pequena bebê dragão dourada do tamanho de um carro. Virgil olha para o ovo e percebe que ele estava quebrado e se dá conta que esse era o Kaiju do seu ovo. Ao olhar para a bebê dragão que estava em seu pescoço, rolando e se divertindo, Virgil sente algo em seu peito nascer. Essa pequena era sua filha e pequena dragão era semelhante a King Ghidorah e também a sua forma dragônica. Com dúvidas, Virgil perguntou ao sistema: Virgil, sistema de que raça e essa pequena Kaiju, e por que sinto algo como um laço de sangue com ela? Perguntou em sua mente enquanto olha a pequena com carinho e pejorativamente tirou algumas toneladas de carne do inventário para a pequena comer, coisa que ela felizmente faz. Sistema: do anfitrião essa Kaiji e da raça do King Ghidorah, mas devido ao sangue do anfitrião, ela evoluiu, por isso tem apenas uma cabeça no lugar de 3, e também se tornou filha do anfitrião. Boom! Virgil sentia como se algo estourasse em sua mente. Ele tinha uma filha e ele tinha apenas 11 anos e já tinha uma filha. Ele queria negar isso, mas ao olhar a pequena comendo a carne alegremente, Virgil sabia que era sua filha. Depois de um tempo, para se acalmar, Virgil sorriu, embora isso em sua forma atual de um enorme dragão seria assustador. A pequena dragoa que viu sorriu de volta, e isso ele era pai agora e seria responsável de sua pequena. Primeiro escolhendo um nome para ela enquanto observa se divertindo, Virgil decide o nome dela. Virgil, Niméria. A voz dragônica de Virgil ecoa, nomeando a pequena. Ele escolheu o nome de Niméria por sua origem grega. O nome significa jovem, donzela e guerreira. PS. Créditos ao 02 King Origins pelo nome escolhido na aba da comunidade. Depois de nomear Niméria, Virgil volta para sua forma humana. A dragoa olha confusa, já que viu seu pai, que era um dragão enorme, se transformar em um pequeno humano. Ela ladeou a cabeça de forma confusa e cavai. Antes que Virgil possa fazer algo, ele vê que Niméria começa a encolher até ficar do tamanho de um bebê humano e voa até seus braços. Isso surpreendeu um pouco Virgil, pois não esperava que a pequena tivesse tal controle ao nascer. Enquanto faz carinho em Niméria, Virgil pensa em como levar Niméria com ele para Hogwarts. Até que ele olha para seu anel da Nexus. Ele pode guardar Ceres vivo ali, mas antes teria que tornar mais cômodo para sua filha. Ele olha para Niméria com um sorriso. Virgil, vamos pequena, papai quer te apresentar algumas pessoas.
A pequena dragão lambe a cara de Virgil e se aconchega melhor no colo de Virgil. Isso faz Virgil soltar um sorriso sincero quando Virgil chega na sala de estar vendo Daphne, envolvido de Valéria emburradas e se lembra que não fez o café da manhã para elas hoje. O que faz ele se sentir culpável, mas rapidamente descarta essa culpa ao sentir a pequena Nymeria em seu colo. As garotas olham com um olhar confuso. Quando vem Virgil aparecer com um bebê dragão no colo, ele se senta no sofá e começa a acariciar Nymeria, que dá pequenos rugidos alegres. Vendo a cena, as garotas se entreolham confusas. Valerie, Virgil, quem é essa bebê dragão? Pergunta curiosa, e as outras prestam atenção na resposta, esperando saber de onde Virgil tirou o bebê dragão. Virgil, essa é Nymeria, minha filha. Um silêncio ecoa pela sala enquanto as garotas processam as palavras do albino que estava brincando com a bebê dragão. As três, sua Oki. Perguntam incrédulas a bruxa, a demonia e a vampira quem foi a maltida que devem uma filha com Virgil. Virgil, lembram do ovo que achei? Virgil cria uma imagem holográfica do ovo. Usando magia, as garotas reconhecem o ovo e olham para Virgil esperando que termine de explicar. Virgil, ontem à noite enquanto treinava minha magia Dragon Slayer realizei minha primeira transformação em dragão. Enquanto estava transformado senti algo me chamar dentro do ovo. Então deixei meu sangue no ovo Oki. Acabou transformando essa pequena em minha filha. Enquanto Virgil termina a explicação, ele usa magia holográfica para criar borboletas e divertir Nymeria ao escutar o que Virgil disse, e as garotas suspiram aliviadas ao escutar que Virgil teve essa filha por esse meio, e não com a ajuda de alguma mulher desconhecida. Após isso olham para a adorável Nymeria. Ingvild não pode evitar e pega a pequena no colo. Nymeria olha para Virgil com dúvida. Virgil sorri. O que acalma a dragona, que vai para o colo de Ingvild, que faz carinho. O que deixa a bebê dragão feliz. O grupo fica mais umas 2 horas conversando e todas carregam Nymeria no colo por um tempo. Virgil, garotas, vocês podem cuidar da Nymeria por um tempinho. Tenho que voltar na nossa casa original para usar o laboratório para aprimorar meu anel Nexus para criar um mini mundo para ela para quanto estivermos em Hogwarts. Virgil pergunta enquanto Nymeria dorme no seu colo. As garotas obviamente concordaram, já que entendiam o porquê de Virgil fazer isso. Após isso, Valerie, com cuidado para não acordar Nymeria, pega a bebê dragão no colo e segue acariciando ela. Após isso, Virgil usa a Yamato e cria um portal até seu laboratório e começa a trabalhar. Se ele fosse sincero, expandir o espaço não era o mais difícil, e em menos de 3 horas o espaço já era de 12 km². Isso já era o máximo que ele podia ampliar atualmente. Se ele expandir mais o espaço, ficar instável. Agora vinha a parte mais difícil: decorar o interior. Primeiro ele coloca terra e grama, e ao entrar para verificar parecia um mundo plano do Minecraft. Em seguida colocou montanhas e árvores. O que deu um toque, criou um grande lago com direito a uma cachoeira e até alguns rios. Também algumas cavernas, flores e uma pequena casa no centro do lago. Usando runas e magia horária com a ajuda de magia holográfica, criou um sistema de dia. Também considerando a natureza dos dragões, criou um vulcão inativo e um ninho com várias coisas de ouro que ele tirou do Gate of Babylon. Também usou magia rúnica e seu Zenith Tempest para criar um sistema climático com chuva, neve, calor, frio e nuvens reais. Para o toque final, colocou vários animais para Nymeria poder se alimentar. Entre eles estava ovelhas, porcos, galinhas, cavalos, ursos, tigres e até peixes. Depois de terminar, Virgil respira aliviado. Ele levou literalmente um dia inteiro para terminar aquele mini mundo. Ele também decorou a casa no centro do lago com algumas coisas. Assim que termina, ele cria um portal para o castelo em Grã-Bretanha, e ao chegar descobre que as garotas e Nymeria estavam na rua aparentemente comendo. Ao Virgil chegar, Nymeria voa em sua direção e o derruba e começa a lamber Virgil como um cachorro ao ver seu dono. O que saca algumas risadas tanto das garotas quanto de Virgil. Virgil, também senti sua falta, pequena. Vamos, papai vai te mostrar um presente. Virgil diz em um tom carinho e paterno. Virgil usa o anel para abrir um portal estilos de Camartage e todos entram. Ao entrar, todos de dar de cara com um maravilhoso mundo. Parecia muito mais vivo que o lado de fora. Isso. Virgil, bem-vindos a Narnia. Virgil apresenta sua criação com um sorriso ao lembrar de parte de sua vida passada. Após isso, Virgil com Nymeria em colo e as garotas fazem um passeio pelo lugar onde Virgil explica o que cada lugar era e para que serviriam. Ao chegar no ninho, Nymeria saltou dos braços de Virgil e nadou nas moedas de ouro e outras joias. Após passar um tempo, todos decidem sair. Virgil cria um clone de sombra que fica no anel para cuidar e ensinar a Nymeria. Virgil entraria lá todos os dias, mas para não deixar ela sozinha, Virgil decidiu sempre deixar um clone com ela. Após sair do anel, Virgil percebe que a ficha do tecnologia chegou ao 100% e isso lhe deu a capacidade de criar cristais Dragon Slayer. Sabendo disso, Virgil pergunta para as garotas se elas querem um.
Vejo. Aliás, garotas, tenho alguns cristais Dragon Slayer aqui. Ao usar, a pessoa pode aprender magia Dragon Slayer como só os cristais não podem se tornar dragões como eu, Natsu, mas se tiverem sorte talvez tenham alguma oportunidade no futuro. Querem? Perjo pergunta, mostrando 3 cristais, um amarelo relâmpago, um azul céu e o último era de uma cor translúcida azulada. As garotas pensam, mas decidem que vão usar. Vejo. Bem, primeiro vou explicar o que cada cristal faz. Esse amarelo e o dragão cristal de raios, com ele você vai poder comer eletricidade e recuperar mana, e um aumento substancial na velocidade, sem falar no aumento nos atributos físicos e a transformação Dragon Force quando tiver a força para isso. Ao terminar de explicar as 3, se entreolha a Voidade e pega o cristal amarelo. Ela espera Vergil terminar de explicar. Vejo. O próximo cristal e o azul claro, ele contém a magia Dragon Slayer do céu. Ele permite ataques de vento e ótimas habilidades de cura. É comer ar para recuperar mana, além da melhora física e o futuro Dragon Force. Infield e Valerie se entreolham e assentem. E Infield pega o cristal. Isso surpreendeu um pouco Vergil, já que ele pensou que Valerie escolheria esse cristal. Notando isso, Infield explica. Infield, eu e Valerie conversamos e decidimos que é melhor ter mais de uma pessoa com poderes de cura no time. Vergil rapidamente entende o motivo e sorri ao que fez as 3 corarem. Vergil. Ok, o último e magia Dragon Slayer de gelo. Ela pode recuperar mana comendo gelo, e além de maior defesa e um aumento nos atributos físicos. Após entregar o cristal para Valerie, Vergil a ensina como integrar os cristais e entra no anel para tirar um cochilo com Niméria. E assim o tempo passa. Nos próximos dias as garotas aprendem um pouco sobre magia Dragon Slayer, mas nada muito avançado, e Vergil também se teleporta até todos os membros da Nexus e dá um cristal Dragon Slayer para cada. Rin ficou com um cristal Dragon Slayer de fogo que mutou por sua linhagem e se tornou um cristal dragão de fogo azul. Irina ficou com um cristal Dragon Slayer de escuridão. Lucy um cristal Dragon Slayer de luz que com sua magia mutou para Dragon Slayer de luz estelar. Gray ficou com um cristal Dragon Slayer de metal, já que queria um que suprimisse suas fraquezas e para várias seus ataques. Natsu também recebeu um cristal Dragon Slayer de fogo, assim se tornando um Dragon Slayer de 3ª geração. Falando nisso, os Dragon Slayers estaram divididos em 3 gerações. Primeira geração, a geração original de caçadores de dragões. Eles foram ensinados por um dragão real. Na maior parte dos casos, o seu professor também era o seu pai adotivo. Apesar de tudo, essa geração é considerada fraca e ultrapassada pelas outras. Segunda geração, aqueles que tiveram a lágrima do dragão implantada em seus corpos e ganharam os poderes de um caçador de dragões. Por não serem ensinados por um dragão, eles são considerados artificiais. Ao contrário das outras gerações, eles têm dificuldade em entrar no modo Dragon Force. Terceira geração são os que foram ensinados por dragões e também tiveram a lágrima do dragão implantada em seus corpos. Essa geração pode entrar livremente no modo Dragon Force, sem a necessidade de consumir algo, fora o seu elemento. Todos com exceção de Vergil e Natsu eram Slayer de 2ª geração, sendo Natsu de 3ª geração Vergil um dragão. Bem, já era hora de ir para Hogwarts. Todos se arrumaram e foram para a estação de trem. Eles não perdem tempo na entrada, já que Vergil realmente não se preocupa com a Brahma, então não tem que ver a Rio ou algo do tipo. E as garotas simplesmente não queriam esperar. Ao achar um vagão vazio, o quarteto entra e fecham a porta com magia para não serem incomodados durante a viagem. Pensando nisso, Vergil também usa magia para escurecer o vidro da porta e tira Niméria de Nárnia e fica com ela no colo. Ela tinha o mesmo tamanho que antes, graças seu poder de alterar o tamanho e peso do próprio corpo à vontade. O tamanho real dela atualmente era de furgão. Ele cresce lentamente graças à linhagem Kaiju, que pode levar muito tempo para crescer até a forma adulta. A viagem é relativamente tranquila. Vergil e as garotas conversam sobre vários temas e graças aos anéis Nexus, todos trazem algumas guloseimas para comer, mas em algum momento da viagem alguém bate na porta e Vergil leva Niméria, que estava dormindo em seu colo, para Nárnia e desativa os feitiços e abre a porta. Assim que Vergil abre a porta, se dá de cara com uma garota com um cabelo castanho cheio que lembrava a juba de um leão. Vergil automaticamente a reconhece como Hermione e ela não era nem um pouco parecida com Emma Watson, então Vergil se deu conta que essa era uma versão dos livros. Antes que Vergil ou as garotas possam falar algo, a Hermione fala. Hermione, como vocês podem trancar as portas com magia? Isso e contra as regras. Vocês podem ser expulsos. São burros por não ler as regras. Aliás, você virou um sapo. Neville perdeu um? Diz em um tom arrogante, e Madame Ox deixou o grupo um pouco irritado com a falta de educação da garota e a atitude dela. Vergil, não vimos nenhum sapo.
Virgil disse R$1. Interesse e discretamente rouba umas batatas fritas de Daphne, que estava distraída com Hermione. Hermione, notando a atitude de Virgil, que na opinião dela era desrespeitosa, se irritou. Hermione, seus pais não te ensinaram que falta de educação não olhar para alguém enquanto conversa, devem ser uns mal educados também. Diz no mesmo tom arrogante e mandão de antes. Dessa vez Hermione sente o ar pesar, mas ela não sabe por que isso erra, porque as palavras de Hermione irritou Daphne. Envio de Valéria. As três garotas sabiam que Virgil não cresceu em um orfanato e não tinha lembranças de sua família, exceto o que aprendeu com seu poder, então se irritaram com ela e soltaram um pouco da pressão de Mana. Virgil. É engraçado ouvir isso de alguém que também não tem educação, já que assim que abrimos a porta a senhorita nem sequer se apresentou e já nos assaltou com perguntas e acusações, a não ser que você também seja órfã. Devo presumir que não foi educada ou seus pais são uns mal educados. Virgil diz em um tom frio e cortante. As palavras de Hermione não o afetaram muito, mais ainda o afetaram um pouco como órfão em sua vida passada, e nessa vida não sabia se seus pais estavam vivos, apenas sabendo que uma de suas mães estavam vivas. Então Virgil dava muito valor para coisas relacionadas com seus pais. Hermione fica vermelha. Virgil não sabe se de raiva ou vergonha. Sai correndo de lá assim que ela sai, envio de fechar a porta de novo e faz o mesmo processo de trancar com magia o resto da viagem, e tranquilo até que eles escutam a voz do motorista dizendo que chegaram na estação de Hogsmeade. Virgil, vou entrar no anel para me trocar e colocar o uniforme. Virgil entra em Narnia e se troca colocando um manto negro de Hogwarts sem detalhes de uma casa e espera uns 10 minutos para sair. Assim que ele sai, ele vê as garotas já vestidas. Eles passam mais uns 20 minutos e finalmente sentem que o trem parou. O quarteto segue o resto dos estudantes de primeiro ano para fora do trem e vem Hagrid na beira de uma trilha de barro. O caminho era escuro e se não fosse pelo fato que demônios têm visão noturna, Virgil tem certeza que resbalaria naquele lugar ao seguir a trilha. Por mais ou menos 5 minutos o grupo chega na beira do Lago Negro. Hagrid, 4 estudantes por bote. Hagrid grita e Virgil rapidamente sobe em um bote junto com as garotas. Virgil nota que as garotas, ao subir no barco, usam suas varinhas para lançar um feitiço de limpeza nos pés embarrados. Vendo isso, Virgil faz o mesmo enquanto os botes andam no lago. O grupo sente um contrato entre eles e Hogwarts sendo feito. Era um contrato de proteção. Os alunos não revelariam a localização da escola no mundo Muggle e a escola protegeria os estudantes. Hagrid, abaixem a cabeça. Ao ouvir o grito do semi-gigante, muitos se abaixam. Virgil e seu grupo não se já que notaram que passariam tranquilamente. Olhando para o lago, Virgil se lembrou do grande calamar que habitava nesse lago. Em algumas fics que leu, esse calamar era o animago de Godric Gryffindor, e Virgil estava realmente curioso sobre isso, já que na opinião de Virgil os 4 fundadores ainda deveriam estar vivos, já que no mundo de Harry Potter existe mais de uma maneira de ficar vivos, e mesmo que não fosse na obra original, nesse mundo mesclava vários animes, e em alguns tem formas de alcançar a imortalidade. Ao seguir, todos têm sua primeira vista de Hogwarts, que por mais preparado que Virgil e os demais estivessem, ainda assim os surpreendeu. Era magnífico, não só em aparência, mas também por magia. O lugar transmitia uma enorme quantidade de magia acumulada em todas as décadas desde a criação da escola. Gerações inteiras estudaram ali, sem falar que a própria escola foi construída em cima de uma linha Leo que torna Mana ambiente pura e abundante. Virgil sentia algo a mais. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem. Assim que os botes param, todos descem cuidadosamente para não cair no lago, e Hagrid os guia até uma enorme porta de metal de uns 8 ou mais metros de altura. Assim que o meio gigante bate 3 vezes na enorme porta, ela se abre, revelando um rosto conhecido para Virgil e seu grupo. Era a professora McGonagall. Hagrid, professora McGonagall, os alunos do primeiro ano. Assim que Hagrid fala, ele vai embora e nos deixa com a animaga. McGonagall, sejam bem-vindos ao Hogwarts. Sou a professora Minerva McGonagall e agora iremos para a seleção de casas. Existem 4 casas em Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff e Slytherin. Minerva fala com uma expressão severa, olhando mal para todos que não estavam bem arrumados, com Ron que tinha meleca escorrendo pelo nariz e Harry que estava com a roupa mal ajustada. Minerva sai por uma portinha para fazer os últimos preparativos para a seleção, enquanto Virgil e as garotas esperam tranquilamente. Vem a interação de Malfoy e Harry até que vários fantasmas aparecem discutindo algo sobre Bex, o poltergeist. Virgil, ao ver os fantasmas, dá um pequeno sorriso malvado. Ele não lembrava da existência dos fantasmas, mas agora que lembra, tem mais um objetivo em Hogwarts: estudar os fantasmas.
McGonagall reaparece e guia todos os alunos do primeiro ano para o salão principal verde, e os demais observam o interior do castelo, que estava bem decorado, e ao ver o céu encantado, nem Virgil ou as garotas se surpreendem, já que o céu de Nárnia feito por Virgil era mais bonito e detalhado que aquele. Assim que todos vê o chapéu seletor, uma brecha no chapéu pitoresco diante de todos, e uma canção veio primeiro para abrir sua voz. Lá 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 o Hogwarts, lá 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 o valente Gryffindor, lá 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 sabia Ravenclaw, lá 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 amável Hufflepuff, lá 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 e o astuto Slytherin, lá 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 o Hogwarts, lá lá lá. Assim que o chapéu seletor foi aberto, muitos estudantes não conseguiram evitar tapar os ouvidos, incluindo Virgil e seu grupo. Depois que o chapéu seletor terminou de cantar, a professora McGonagall pegou um longo pedaço de pergaminho em sua mão e ficou ao lado do chapéu seletor. Obviamente, o nome do novo estudante de Hogwarts estava escrito no pergaminho. Seguindo o nome que a professora McGonagall chamou, cada novo aluno deu um passo à frente e colocou o chapéu seletor. O chapéu seletor determinará onde eles viverão nos próximos anos. Virgil e as garotas já haviam decidido ficar na mesma casa, então ele estava tranquilo. McGonagall, Anna Gott, uma garota ruiva com duas tranças, subiu e colocou o chapéu. Chapéu, Hufflepuff. Vários alunos foram chamados até que Virgil escutou um nome que conhecia. McGonagall, Daphne Greengrass. Virgil percebe uma pequena comoção na mesa de Slytherin. Provavelmente o fato de Daphne fugir de casa não era um segredo. O chapéu fica na cabeça de Daphne por alguns minutos. Chapéu, Slytherin. Daphne vai até a mesa de Slytherin e se senta e dá um olho frio para todos que tentem chegar perto dela. McGonagall, Ingvild Loxar. Ingvild vai até o chapéu seletor e se senta tranquilamente, e o chapéu em menos de 2 minutos da sua resposta. Chapéu, Slytherin. Para surpresa dos Slytherin, Ingvild se senta ao lado de Daphne. McGonagall, Hermione Granger. A Juba de Leal coloca o chapéu e em poucos segundos o chapéu grita. Chapéu, Gryffindor. McGonagall, Ron Weasley. Um jovem de cabelo alaranjado de 11 anos, magro e alto com roupas de segunda mal, sobe até o chapéu. Chapéu, Gryffindor. McGonagall, Valerie Cullen. Valerie coloca o chapéu e leva uns 3 minutos para o chapéu responder. Chapéu, Slytherin. Valerie vai até a mesa de Slytherin e se senta com Ingvild e Daphne. McGonagall, Neville Longbottom. O chapéu leva uns 2 minutos para decidir. Chapéu, Gryffindor. Neville vai correndo para a mesa de Gryffindor com o chapéu seletor ainda na cabeça, o que gera bastante risadas. McGonagall, Harry Potter. O auditório fica em silêncio, esperando ver o garoto que sobreviveu, e um jovem, baixo com signos de desnutrição, cabelo negro e olhos verdes, sobe até o chapéu e leva 5 minutos. Virgil sabia que era porque Harry não queria ir para Slytherin. Chapéu, Gryffindor. Os Gryffindor comemoram e gritam "Temos Potter" depois que as coisas se acalmam. McGonagall segue passando lista. McGonagall, Virgil Morningstar. Virgil vai até o chapéu e coloca. Virgil não tem nem tempo de dizer que casa quer, porque o chapéu grita automaticamente. Chapéu, Slytherin. Virgil se levanta e entrega o chapéu seletor para McGonagall e vai até a mesa de Slytherin. Assim que ele se senta na mesa, ele olha para as garotas com um sorriso e olha seus tatus. Nome, Virgil Lucifer. Idade, 11 anos. Peça, Rei. Dá um impulso de 50 para os status. Aumenta o impulso se a força do usuário aumentar ou a nobreza aumentar. Nobreza, Virgil, Rei. Ingvild, Rainha. Daphne, Bispo. Valerie, Bispo. Natsu, Torre. Grau, Torre. Lucy, Piau. Rin, Cavalheiro. Irina Nakiri, Piau. Nível de poder, classe Rei. Familiar, Morrena. Raça, Gengar Shinigtsal 31. Pingvina. Raça, Empoleon Shinigtsal 31. Vinci Alfa Doméstica. Fichas, Gilgamesh 100%. Tecnologia 100%. Akumas no Mi. Goro Goro no Mi sem efeitos secundários. Zushi Zushi no Mi sem efeitos secundários. Autoridades, Morte 5%. Propriedades, Ilha do Cavaco, casa em Romênia, casa em Inglaterra, Castelo de Brancepet, Mansão Forte, Domaine da Ignis. Raça, Semideus Dragão Demoníaco, Demônio DXD Verse Deus Anisum, Fati, Artemis Pjo, Dragão Fairitaio. Linhagens, acopladas, Sparda, DMC, Artemis. Mitologia grega, Uzumaki, Naruto, Rei Dragão Dourado, Douro Dalu. Semi-ativa, Slytherin. Oxia. Família, pai, desconhecido. Mãe, desconhecida. Mãe, Artemis. Avó, Leto. Avô, Zeus. Tio, Apolo. Filha, Niméria. Sagred Gear. Zenith. Tempeste. Fantasma nobre, Gate of Babylon. Jardins suspensos da Babilônia. Estatísticas, Car 1500. Demônio, classe Rei. STR 1500. Demônio, classe Rei. Vit
2100, demônio classe transcendente, Dex. 1500, demônio classe rei, Int. 1650, conhecimento e mana no nível rei, SP. 2800, demônio de classe transcendente, Luke. Este é algo que não se pode quantificar mais como alguém que cruza de mundo e tem um sistema não deve ser baixa. Habilidades. Gamers Bot. O usuário recupera 75% de todas as estatísticas ao dormir. Gamers Mint. O usuário é imune a controle mental, leitura mental e a memória aumenta em 50% corpo demoníaco. Ao ser o meio demônio da linhagem de Lúcifer, o usuário recebe talentos com magia de luz e escuridão, ganhando certa imunidade a esses elementos, embora baixa, além de todas as habilidades normais para os demônios como visão noturna, asas de demônio e linguagem demoníaca, capacidade de falar qualquer idioma. Magia de luz. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de luz, mas ao ser o meio demônio recebe dano ao usar tais habilidades. Magia de escuridão. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de escuridão e além de se fortalecer em lugares escuros. Golden Rule. Estando fadado a uma vida repleta de riquezas, ele pôde viver como um milionário. Gilgamesh vive a vida de um nabago e não teve problemas financeiros durante toda a sua vida. Na lenda, ele reivindicou todos os tesouros do mundo como seus e disse que possui uma riqueza infinita em sua capital dourada. Os originais dos fantasmas nobres preservados em seu tesouro foram coletados nesse período. Embora essa habilidade pareça não ter relação com a batalha, ela desempenha um grande papel no armamento de Gilgamesh. Manipulação de poder demoníaco. Virgil é capaz de imbuir seu poder demoníaco em objetos para aumentá-los. Ele usa principalmente seu poder demoníaco para criar armas que podem ser usadas para diversos fins. Combate. Depois de um longo treinamento, Virgil adaptou seu novo corpo a seu estilo de luta, seja com armas de fogo, armas brancas ou combate corpo a corpo. Reforço corporal. Ao fazer sua mana fortalecer seu corpo, muitas vezes seu corpo se adaptou e fortificou e ganhou certa resistência à magia sense. Os sentidos de Virgil foram aprimorados para a magia, tanto visão, olfato, audição, paladar, e lhe dá um sexto sentido que o permite sentir as coisas ao seu redor, clarividência. O permite ver um pouco do futuro. Esse poder herdado da deusa Nis, um corpo semidivino. Fisiologia de um semideus, que garante ao mesmo reflexos e todos sentidos elevados ao máximo, fora N precisar de necessidades básicas com frequência. Olhos do Imperador. Virgil tem posse do poder ocular do Imperador, que possui 3 aplicações: cegueira, previsão e termal. Cegueira. Se Virgil olhar para os olhos do inimigo / encará-lo, ele pode aplicar cegueira temporária por 2 turnos. Previsão. Virgil tem a capacidade de observar detalhadamente cada parte do corpo do inimigo, predicando seu próximo movimento físico. Termal. Seus olhos possuem a visão termal por padrão. Aura do Rei. Ao ser um rei desde o nascimento, Gilgamesh tem uma aura única que o ajuda a conquistar a lealdade de seus súditos e soldados. Além disso, essa aura o dá um certo impulso em certas coisas como liderança, presença, etc. Cozinheiro. LVL Max. Qualquer coisa que ele cozinhar será perfeita, não tem muito o que falar, e como os chefes de Foldvars. Desenhista. Novamente, e habilidades de desenho. Gate of Babylon. Tesouro do Rei, no Zayog Tobu Babylon. É a capital dourada e o tesouro do rei de Gilgamesh, além disso, a chave de ouro a ela ligada. Seu principal fantasma nobre é o armazém que Gilgamesh construiu para armazenar todos os tesouros do mundo que ele reivindicou em vida, conhecido como o Portão Divino. Ele conecta o espaço da realidade ao cofre, abrindo uma porta invisível entre as dimensões que permite a passagem do conteúdo sob o comando de seu dono. Permitindo fácil acesso aos itens do tesouro, ele pode selecioná-los e utilizá-los como quiser. A classificação do fantasma nobre muda de EA devido a refletir as classificações do conteúdo do tesouro. É um fantasma nobre que se torna mais poderoso com a riqueza do usuário, mas não seria útil sem uma riqueza de objetos. Os itens que passam pelo portão formam ondas de energia douradas no ar vazio à medida que aparecem instantaneamente. Ele pode invocar itens diretamente em sua mão, sacar armas diretamente atrás dele ou preparar inúmeras armas no ar, carregadas como balas. Este nobre fantasma tem esse nome porque Babilônia se tornou sinônimo da capital do pecado e da capital dourada. Provavelmente também existem imitações como a Estrada da Babilônia, Rdobu Babylon. Tesouros liberados atualmente: Enkidu, Dingir, Espada Foice Arp, vários fantasmas nobres desconhecidos de Rank D, Rank C, Rank B. Rank. A criação de portais. Usando a Yamato, ele pode criar portais para lugares onde ele já foi ou lugares aleatórios. Teleporte.
Teleporte a até 30 metros de distância. Regeneração. Uma regeneração de rank 10 Parda Combate. Graças a linhagens Parda Verde tem uma maior aprendizagem para coisas que envolvem combate, seja corpo a corpo, armas de fogo ou armas brancas, podendo dominar o estilo de luta de um adversário durante a luta. Habilidades de cantor LVL Max. Habilidades de cantor no mesmo nível de Idols. Habilidades de atuação LVL Max. Habilidades de atuação nível Oscar. Habilidades com instrumentos musicais LVL Max. Habilidade com todos os instrumentos musicais deste: bateria, saxofone, a guitarra e piano. Detecção anormal. Após ter visto os ser anormais e um velho governante, isso deu ao usuário a capacidade de detectar coisas relacionadas com Taya Criatuas. Devil Trigger. A transformação demoníaca de Virgil aumenta todas as capacidades físicas mais regeneração e aprimora todas as habilidades. Mas perde a consciência agindo por instinto. Programação NVL Max. Habilidade de um programador que invade a NASA com um celular. Aqui da observação, ONPS. Os usuários de Kenbu Shokaku podem sentir as emoções e intenções dos outros, bem como prever os movimentos de seus oponentes durante uma batalha. Além disso, o Kenbu Shokaku permite ao usuário detectar a presença de outras pessoas, mesmo que estejam escondidos ou distantes. Haki de armamento, ONPS. O Haki da armamento, também conhecido como Buzoshoku Haki, é uma forma de Haki que permite ao usuário usar seu espírito para criar uma armadura invisível, fornecendo capacidades ofensivas e defensivas incríveis. Haki do Conquistador, ONPS. Ao Shokaku é uma forma rara de Haki que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas um em vários milhões de pessoas tem essa capacidade. Esse tipo de Haki permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. Dizem que quem possui esse tipo de Haki tem as qualidades de um rei e que são literalmente candidatos escolhidos pelos céus. O Aoshokaku é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um ativo altamente valioso por grupos poderosos, como os almirantes da marinha e os Yonkou. Goro no Mi sem efeitos secundários. Akuma no Mi do tipologia dá ao usuário o poder do raio, além da habilidade de se elementizar, se tornando imune a ataque físico, embora ataques com Haki ainda possa o atingir. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior no Dereat. Ao utilizar a energia do raio da Goro no Mi que fica em seu coração, Virgil fortalece seus órgãos e corpo, melhorando não só a força mas também sua vitalidade e estamina. Atualmente esse método só pode ser utilizado de forma ativa e não de forma passiva. King Mark. Marcas vermelhas pelo torso que guardam e acumulam a energia usada pelo usuário. Quando o usuário ativa toda essa energia acumulada, o cura de todos os ferimentos e multiplica seus atributos por 2 vezes o tempo de utilização. Depende de quanta energia tem acumulada. Se a energia acumulada for grande o suficiente, ao invés de multiplicar os atributos por 2 vezes, os multiplicará por 3 ou até 4 vezes. Filho da Lua. Ao ter a linhagem de um filho da Lua, o usuário durante a noite ganha um aumento de status, dependendo da fase da Lua, com seu pico sendo a Lua cheia, que duplica todos os status do usuário. Filho da Natureza. Ao estar em um bosque ou floresta, o usuário recebe um aumento em todas as capacidades de percepção. Arqueiro nato. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário recebe uma incrível habilidade com arco e flecha e bestas. Filho da Magia. Com a linhagem de Artemis, que é além de deusa da lua também e conhecida por ser a deusa da magia, o usuário ganha um impulso de mana ao anoitecer. Esse impulso aumenta a fala animal. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário pode se comunicar com vários animais como leões, lobos, cavalos, tigre, etc. Parselmrut. Língua das serpentes, assim como de outras criaturas serpentinas mágicas, como Runespor e o basilisco, e tendia a soar como ruídos sibilantes. Um bruxo ou bruxa que falava Parselmrut era conhecido como ofidioglota. Era uma habilidade muito incomum e conhecida por ser uma característica quase exclusivamente hereditária. Sem contar Erpo, o louco, que o antecedeu em vários séculos. Quase todos os ofidioglotas conhecidos eram descendentes de Salazar Slytherin. Pelo menos na Grã-Bretanha, a habilidade tinha uma associação com bruxos das trevas. Esta associação com as artes das trevas geralmente causava medo e desconfiança naqueles com habilidade. Clone da sombra. Cria clones idênticos ao original. Tudo que for aprendido voltará para o original. A memória muscular também, junto do cansaço do que os clones fizeram. Condução LVL Max.
Habilidade, por incrível que pareça, era boa porque não era só a condução de carros, senão a condução de tudo desde carros, motos, barcos, aviões a mechas, naves, etc. Zushi Zushi no Mi sem efeitos secundários. A Zushi Zushi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo paramecia que permite ao usuário manipular a gravidade em torno de um local escolhido, enviando forças gravitacionais. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário podia entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior campo gravitacional. O usuário pode manipular seu campo gravitacional pessoal, permitindo-lhes manipular como a gravidade os afeta e tudo ao seu redor. Os usuários podem aprender o básico, como tornar-se pesados ou leves, cair em qualquer direção ao invés da Terra, levitar e se adaptar à gravidade de outros mundos. Força melhorada. O usuário pode ampliar sua força através da gravidade, seja reduzindo ou amplificando o peso de algo. Velocidade melhorada. O usuário pode reduzir a atração da gravidade sobre si para se locomover mais rápido. Agilidade melhorada / mobilidade melhorada. O usuário pode diminuir a atração da gravidade sobre si mesmo para aumentar a agilidade e a mobilidade, para escapar de ambientes perigosos, por exemplo. Salto melhorado. O usuário pode reduzir sua gravidade para pular em distâncias mais longas. Voo gravitocinético. O usuário pode voar usando a gravidade. Controle gravitacional. Habilidades disponíveis. Ataques gravitacionais. O usuário pode executar ataques com a força gravitacional. Redução da gravidade. O usuário pode reduzir a gravidade para causar efeitos como perda de peso e levitação. Indução de gravidade diluída. O usuário pode diminuir drasticamente a gravidade na área, dificultando o movimento de qualquer pessoa nela, possivelmente fazendo com que as pessoas flutuem ou saltem grandes distâncias involuntariamente. Amplificação da gravidade. O usuário pode amplificar a gravidade para causar efeitos como o aumento de peso e imobilização. Indução de gravidade densa. O usuário pode aumentar drasticamente a gravidade em uma determinada área, dificultando o movimento ou até mesmo ficar em pé, podendo causar danos à área / alvos-alvo, fazendo com que o solo rache e desmorone, esmagando os alvos. Eletromagnetismo. Atração e repulsão. Atrair ou repelir metais e outros materiais condutores. Deflexão. Defletir projéteis de metal e outros condutores. Desmagnetização. Remover as propriedades magnéticas de metais ferrosos. Eletrorecepção. Detectar distúrbios em campos eletromagnéticos. Magnetização em metais ferrosos. Magia de Dragon Slayer. Metsurina. Como um dos primeiros seres humanos que entraram na Guerra Civil de Dragão, a tecnologia também foi um dos primeiros Dragon Slayers trazido à existência. Com o tempo, no entanto, como ele matou muitos dragões, ele próprio foi, finalmente, se transformando em um dragão, devido ao uso excessivo de sua magia. 9. Embora ele mantenha a capacidade de mudar de volta para a forma humana na vontade. Dragon Slayer de magia Dragon Force. Bloqueada. Forma dragão. Bloqueada. Amon, ou Amon, Lit. Ondulações, também comumente referido por seu nome em inglês de Ripley, é uma energia usada na antiga forma de artes marciais, Saint Lit. Caminho do eremita / mago. Por meio da respiração autocontrolada, uma pessoa treinada pode produzir uma energia que se manifesta como ondulações por todo o corpo e que é idêntica à energia do Sol, em oposição polar à energia exercida por vampiros, zumbis e homens do pilar. Respirações de Kimetsu. Respiração do trovão. A respiração do trovão é um dos 5 principais estilos de respiração, derivada diretamente da respiração do Sol. O usuário concentra a força diretamente nas pernas. Sua cor característica em Chinês é amarelo. Respiração da Lua. Esta respiração utiliza movimentos que imitam a Lua, utilizando das técnicas, habilidades e movimentos do usuário. A maior parte de suas formas conhecidas são técnicas de esgrima padrão, tendo como foco a execução de golpes rápidos e poderosos que sempre seguiram o padrão de uma lua crescente. Por conta de sua vasta gama de técnicas, esta forma de esgrima é uma grande mistura de ataque e defesa, sendo similar à respiração primordial. Este estilo é utilizado unicamente pelo Lua Superior de número 1. Respiração do Sol. Tanto a dança do Deus do Fogo como a respiração do Sol são estilos de respiração que mimetizam o Sol e replicam, nos movimentos, técnicas e habilidades do usuário. Todas as técnicas e formas são extremamente variadas e não têm um padrão definido, fazendo dele o mais versátil e efetivo contra Onis. Usuários que dominaram a respiração do Sol veem a si mesmos aparentemente manipulando chamas solares ao liberar suas técnicas. Tanjiro Kamado também tem notado que usando esse estilo tem aumentado seu poder total e velocidade.
Respiração do vento. A respiração do vento traz consigo um leque de violentos e ferozes golpes, capazes de realizar cortes limpos sem que ao menos sua lâmina seja tocada por uma única gota de sangue. Os ventos furiosos de um único balançar da espada são tão fortes que podem levantar rochas de grande porte juntas, ou até mesmo varrer as folhas de uma floresta inteira, sendo seus usuários treinados para serem capazes de realizar movimentos violentos que em situações comuns partiriam seus ossos, em troca de uma menor precisão e maior devastação. Respiração da fera. A respiração da fera é um estilo de respiração que imita bestas / animais selvagens, especificamente sua natureza imprevisível, feroz e selvagem, incluindo movimentos, ataques e sentidos, e o réplica com os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. A maioria, se não todas, as técnicas e formas conhecidas são movimentos e ataques simples, diretos, mas selvagens, imprevisíveis e animalescos, embora um deles utilize o poderoso sentido do toque para replicar os sentidos primitivos de um animal. Rokushiki. Soro permite aos usuários se locomoverem em velocidades extremamente altas, a fim de evitar ataques, bem como para atacar com mais velocidade e mais poder. Kami permite ao usuário relaxar o corpo e fazê-lo assumir as características de um pedaço de papel. Isso concede ao usuário uma flexibilidade extraordinária que lhe permite evitar quaisquer ataques. O corpo neste estado de papel também permite ao usuário flutuar no vento, bem como a capacidade de dobrar e contorcer seu corpo. Rankiaku é uma poderosa técnica de projétil, na qual os usuários chutam o ar em alta velocidade e força, enviando uma lâmina de ar cortante. No entanto, foi demonstrado que quase qualquer comprimento de apêndice, tal como uma cauda ou pescoço, em velocidades elevadas também são capazes deste movimento. Ghost Blade. O usuário pode criar armas com lâminas, incluindo punhais, espadas, do nada ou moldando a energia. Dependendo da energia que a arma é feita, ela pode possuir uma variedade de habilidades e ser muito eficaz tanto no combate ofensivo quanto no defensivo, incluindo cortar praticamente qualquer coisa. Terreno elemental. Quando Verde modifica o terreno como exemplo e faz uma tempestade durante a tempestade, os ataques baseados em raios e água gastam menos mana e são mais fortes que o normal, porém os ataques de fogo são mais fracos. Tempest Absolute. Ao usar a Goru no Mi, Zenith Tempest aqui da observação, essa técnica pode captar ondas eletromagnéticas do ar, permitindo-lhe ouvir conversas e tudo ao seu redor com um alcance extraordinário de 100 km. Além disso, com o poder da Goru no Mi e Zenith Tempest, ele pode controlar o clima nessa área de 100 km. Claro, quanto maior for a distância, mais fraco e seu controle. Shanatba Imuru, a estrela onisciente e onipotente, Zenshinaru e a Zenu Oshishanaku Pairumo, é a mentalidade de Gilgamesh sublimada em um fantasma nobre, que se diz ter se espalhado por todos os cantos do mundo, como se o brilho das estrelas, vendo através de toda a criação. É um fantasma nobre do tipo continuamente ativo, que não exige que seu nome seja invocado, mas presume-se que Gilgamesh o mantém intencionalmente contido. Possuindo uma tremenda eficiência, ele pode discernir verdades fortemente ocultadas com um único olhar, desde o verdadeiro nome em fantasmas nobres até possivelmente até mesmo ver através de um pedaço da verdade do fim da história humana nas grandes ordens do destino / grande ordem. Ao liberar seu verdadeiro nome, funcionará como uma forma de instrução para ele guiar os outros com as táticas mais otimizadas, aumentando simultaneamente o poder de ataque e o poder de defesa de toda a sua equipe perto de sua posição. Gilgamesh é um usuário de clarividência com um sentido de visão vários níveis acima do comum. Ao enfrentá-lo em um jogo como o xadrez, ele afirma que mesmo alguém fazendo previsões avançadas e lendo o fluxo do jogo já terá perdido naquele momento. Ele não lê o futuro do tabuleiro de xadrez, mas em vez disso olha para ele e o supervisiona, permitindo que o movimento correto esteja sempre visível para ele. Mesmo em algo como um jogo de cartas, o requisito mínimo para jogar contra ele em igualdade de condições seria tirar a mão exata necessária. Ele também pode ver as possibilidades de vários mundos paralelos se assim o desejar, como ser capaz de ver sua participação na Quarta Guerra do Santo Graal de Foluk e até mesmo vislumbrar o mundo do destino / Ataraxia Oca, embora acidentalmente. Mas, como um espírito heróico, o trono dos heróis normalmente ajusta suas memórias conhecimento ao mundo em que ele é convocado para evitar que ele seja confundido por múltiplos conjuntos de memórias. Mesmo com essa habilidade, sua personalidade faria com que ele rejeitasse certas linhas do mundo como absurdas, como usar a clarividência para ver algo como uma possibilidade de um mundo onde ele seja engolido pela lama do Graal. A lama do Graal também é capaz de bloquear sua visão.
Autoridade da morte 5%. Ao ter 5% da autoridade da morte, o usuário fica imune a ataques de morte conceituais, como um Death Note ou feitiço Avada Kedavra energia Uzumaki. Ao ter a linhagem Uzumaki, as reservas de energia e vitalidade do usuário se duplicam e a resistência física se quadruplica. Kagura Art. Percepção de energia. Além de poder sentir as energias em um raio de 2 km, também pode sentir as emoções. Talento Fuijutsu. Super talento para Fuijutsu e matérias similares. Intelecto do Hiki. Dá ao usuário super inteligência. Imunidade à radiação. Torna o usuário imune a todos os tipos de radiação. Partição de memória. É uma habilidade usada pelos alquimistas superiores de Atlas. Emparelhado com a aceleração do pensamento, a própria prova de que alguém é um alquimista Atlas é a capacidade de particionar seus pensamentos para formar múltiplos processos de pensamento independentes. Embora as pessoas normais possam ter apenas um único quarto em seu cérebro e se concentrar em um pensamento, o particionamento pode dividir esse cômodo em vários. Manipulação da energia dracônica. O usuário pode criar, moldar, absorver ou manipular a energia dracônica. Uma energia produzida pelos dragões, que pode ser descrita como energia esotérica, que constitui a força de poder multifuncional que flui dentro de todos os dragões e através de vários mundos de dragões conhecidos de diversas naturezas, como dragões espaciais, espirituais, ocidentais, anciões, angelicais, demoníacos, etc. Por causa disso, o poder também pode ser usado para criar e manipular muitas coisas, como força vital, elementos e energias de dragões atribuídos, etc. Gula do Rei Dragão. Capacidade de absorver a alma de um dragão morto e absorver seu conhecimento e poder. Alma de dragão. A alma de um dragaro e muito mais forte que a frágil alma humana, além de possibilitar magia na língua dragônica. Habilidades de lança nível Deus. Os usuários são capazes de demonstrar uma aptidão natural para os modos da lança, incluindo variações como tridentes, lanças e dardos ou armas em forma de lança, como lanças fictícias. Eles são capazes de empunhar uma lança com incrível proficiência em velocidade, poder e habilidade, permitindo-lhes realizar proezas como parar e desviar balas, dizimar grandes objetos ou áreas, cortar um material sólido como aço e até mesmo conter seus força para causar dano a seus inimigos sem matá-los. O usuário é capaz de operar com pouco ou nenhum esforço, desferir golpes habilidosos em pontos fracos com grande precisão e cortar apenas e exatamente o que deseja. Essa habilidade também permite que eles se tornem naturalmente habilidosos com várias lanças, independentemente da forma ou tamanho, para atender às suas necessidades em combate. Seu controle de arma, incrivelmente rápido, pode permitir que eles contornem obstáculos para cortar o alvo pretendido. Imunidades a Dragon Slayer. Devido a vários fatores, o usuário se torna imune ao atributo Dragon Slayer. Fatores. A magia Dragon Slayer herdada de Apnologia traz uma alta resistência ao atributo Dragon Slayer e Valeri também usou sua Sagrada de Gear, diminuiu a fraqueza. Olhos dragônicos. Nasceram pela fusão da linhagem Uchiha e Rei Dragão Dourado herda todas as habilidades do Sharingan e algumas habilidades desconhecidas. Dragão Cristal. Capacidade de criar cristais Dragon Slayers. Anel de Narnia. Um anel como uma dimensão de bolso onde a vida pode habitar, criado por verde ou tamanho. Se pode expandir. Atualmente tem 20 km. Pontos de gacha. 15.000 inventário. Action Figure da SDAT. Akame ga Kill. Pedaço de Vibranium 2 kg. Marvel. Yamato. DMC. Cartal com 10 milhões de dólares. Máscara do Kaneki. Tokyo Gru. Traje do Goku Black. Dragon Ball Super. 50 kg de comida. Oni PS. Livro de receitas. Fodivars. Katana Nishirin de água. Anime Kimetsu no Yaiba proprietária. Ingvild. 50 toneladas de carne de